Jovens, que o São Paulo jogou em casa. Pela perspectiva com quem eu falei que lá estava, era 80 a cada 10 torcedores, 8 do São Paulo e 2 simpatizantes ou torcedores do Águia de Marabá. A distância é muito grande, a gente comentou, 500 quilômetros de distância entre Marabá e Belém. Não são 500 com rodovias como em São Paulo, que você faz em 4, 5 horas. São 10 horas de viagem de carro lá para se cumprir essa distância. Então, por isso que a gente teve uma torcida saudosa do São Paulo. Fazia muitos anos que o São Paulo, 12 anos que o São Paulo não ia a Belém. Então, essa torcida compareceu em peso, acompanhou o time, apoiou o tempo todo. E o São Paulo devido a essa parceria, esse voo fretado, isso ajuda muito, Glaucia. Para você ter uma ideia, se o São Paulo não tivesse essa parceria, ele teria dormido em Belém, teria pego um voo de carreira hoje, estaria chegando depois do almoço ou no meio da tarde e teria perdido a sexta-feira. São Paulo saiu imediatamente após o jogo para o aeroporto, pegou um voo por volta de 11h30 da noite, o voo fretado, chegou 2h30 em Cumbica, 3 da manhã o time estava no CT. Jogadores dormiram no CT, acordaram às 10 horas e treinaram às 11. Claro que para quem jogou foi um treino bem mais leve, o regenerativo, mas, por exemplo, quase meio time, a gente vai falar daqui a pouco sobre a projeção, permaneceu em São Paulo, não viajou. Esses já tiveram um treino forte sob o comando do Zubeldia. Então, São Paulo, com essa parceria, economiza tempo, dinheiro e consegue fazer com que seu time consiga 2 treinamentos entre o jogo do Águia e o jogo de Salvador, que acontece domingo. Isso é fundamental, porque é uma sequência de 3 jogos fora de casa, né? Contando com esse, né? Chile, é isso, contra o Cobressal. E dentro dessa logística que a gente abriu o papo aqui falando, né, de como o Zubeldia também ia mexer nesse time, pensando nessa sequência de ter viagem e tudo, como tudo isso acaba ajudando também nesse início de trabalho, né? A gente lembrou, ele chegou já, desembarcou para comandar a equipe, já também jogo fora de casa, enfim, ele não tem esse tempo de treinar, de ter um dia a dia até ele sem não ser deu 3 treinos completos até agora. Ele tem 3 jogos, mas não deu 3 treinos com o grupo todo à disposição. Ele só conseguiu treinar um pouquinho a cada véspera de jogo com todos. Então, quase que vem treinando a turma no corredor do avião, né? É isso, exatamente. Bem-vindo, Zubeldia. Bem-vindo ao Brasil, é isso. Mas acho que assim, mais do que o resultado, porque o resultado era meio óbvio, né? Que o São Paulo venceria e que encaminharia a sua classificação, mas acho que o grande negócio é que o São Paulo conseguiu fazer isso poupando todo mundo. Então, assim, você vê outros times, a gente acabou de mostrar o Palmeiras, o Flamengo, que tiveram resultados que vão lhe obrigar esses times a jogar o jogo de volta, né, fora. Claro, no caso do Flamengo é muito pior, porque o Flamengo vai ter que viajar até Manaus, e aí é uma viagem que realmente, se você conseguisse poupar os seus jogadores de 4 horas de voo, né, seria um bom negócio. Mas Palmeiras e Flamengo, por exemplo, vão ter que usar muitos titulares nos jogos de volta. E no caso do Flamengo, uma viagem muito longa também. No caso do São Paulo, ele conseguiu já poupar de antemão e, se quiser, obviamente, pode ir no jogo de volta, e acho que vai fazer isso, poupar todo mundo também, colocar um time completamente reserva, porque a vaga está garantida. A gente viu nesse jogo aquilo que, acho que, enfim, treinadores, comissão esperam dos atletas reservas, né, considerados reservas, porque você tem um treinador novo chegando e você tem ali uma necessidade de mostrar trabalho, né? Então, assim, quando o Jean fala do Flamengo, é impressionante, porque pegou um time de Série B, né? O São Paulo pegou de Série D, né? O Amazonas está na Série B, mas ainda assim um Flamengo praticamente completo, e mesmo se não tivesse o nível, né, o desnível de elenco ali, é surreal. Mas 0 intensidade, assim, da equipe do Flamengo. E mesmo com os titulares, e assim, um Flamengo completamente muito diferente do que poderia mostrar. E o São Paulo, com ritmo, com intensidade, com entendimento, poderia colocar a culpa na falta de entrosamento, poderia colocar na viagem que é desgastante, poderia colocar na sequência, mas ainda assim, com os reservas, ele conseguiu um resultado, e para além do resultado, né? E eu acho muito legal da gente pontuar. São 3 jogos, mas é uma relação que já está sendo criada entre o Zubeldia e o clube, assim, da maneira como ele fala, do cuidado com a entrevista de falar devagar para se fazer entendido, a maneira elétrica como ele é na beira do gramado. Eu acho que essa vivência no futebol, ele experimentou na carreira dele diferentes cenários de futebol, né? Como jogador, como assistente, diferentes clubes, estilo de jogar, estilo de campeonato. E ele fala ali na entrevista, né? Fazia muito tempo que a gente não vinha aqui nessa cidade. A gente acho que ele nem foi nunca para Belém, né? É a sua primeira vez aqui. Então acho que São Paulo estava precisando disso, né? Enfim, o Carpini é tão novo quanto, mas acho que essa vivência
experiência, né, de ter vivido diferentes cenários do futebol para o São Paulo é muito importante. A gente tem aí um comparativo interessante também para trazer para a nossa conversa. Luiz Gustavo e Rames Rodrigues pelo São Paulo. O Rames, que está desde 2023, esteve em 22 jogos, marcou 2 gols. Já o Luiz Gustavo, em 7 jogos, marcou 3 gols. Assim, aí eu só não vou... Para mim não tem comparação, porque o Luiz Gustavo, quando ele entrou, ele já entrou muito bem. Isso tudo independentemente dos gols, eu acho. Porque os gols... Claro que, assim, primeiro, o Rames tem que fazer muito mais gol, teoricamente, ele não é um centroavante, mas se você olha desses dois, quem vai fazer mais gol? Um volante ou um meia ofensivo? O meia ofensivo. Então, assim, é claro que... enfim, os números impressionam tal por isso, mas acho que a função do Luiz Gustavo nem é fazer gols. E aí, sim, para mim entra numa questão que é muito escancarada e clara desde o começo da trajetória de ambos no São Paulo. As posturas são completamente diferentes, né? Assim, o que o Luiz Gustavo... E acho que isso desde sempre, não estamos falando só no São Paulo, mas são jogadores de características técnicas diferentes, mas também de personalidades muito distintas e claro que não dá para comparar, embora o Luiz Gustavo tenha tão pouco tempo ainda, e acho que se não tivesse tido a lesão, teria já jogado muito mais, teria talvez até se firmado no time titular. A lesão dele, ele ficou mais tempo fora, né, Edu? Ele foi, inclusive, foi uma lesão de tendão de Aquiles, que é sempre muito complicada. Ele foi, inclusive, retirado do Campeonato Paulista para a possibilidade do Rames ser inscrito no lugar dele, naquela confusão. O Luiz Gustavo vai agora passar por um momento que ele deve jogar bastante. O Pablo Maia, ele é o reserva imediato do Pablo Maia, isso não há dúvida nenhuma. Ele é o jogador único com características parecidas à do Pablo Maia. E o Pablo Maia vai perder de 3 a 4 meses na recuperação. Porém, logo de cara, até como o Zubeldia mexeu no time ontem, ele poupou o Alisson e colocou o Bobadilla só no segundo tempo, eles estão voltando com o Luiz Gustavo com calma. Pela idade, pela lesão, por poucas partidas. Então, talvez em Salvador a gente veja a mesma dupla de volantes que jogou contra o Palmeiras, Bobadilla e Alisson. Ninguém é primeiro volante, mas um dá um pouco mais aqui, outro dá um pouco mais ali, e eles suprem a ausência do Pablo Maia. Mas creio que já a partir do Cobressal, na semana que vem, o Luiz passe a ser mais aproveitado como titular e o Bobadilla brigue com o Alisson pela posição de segundo volante. Turma, vamos lá de Campeonato Brasileiro agora. Palmeiras vai até Cuiabá, Vinícius Nicoletti, jogo no domingo, Arena Pantanal, 6h30 da tarde. Pois é, o Palmeiras nesse jogo contra o Botafogo, né? O Jean estava lembrando aqui, não poupou o time inteiro, né? Diferente do São Paulo. O Veiga jogou. Me explica isso. E aí o Abel ele falou que se arrependeu, né? O Abel, de novo, na coletiva, ele fala, né? O cara está sempre disposto. A viagem também aí por conta da Libertadores, Cobressal fora de casa. Exato, mais 2 jogos fora de casa, mais 2 viagens complicadas. Bem, primeiro o Vitória tem 3 ex-São Paulinos, uma pequena filial, né? Bruno Vini, Osvaldo e o Luan, que recentemente saiu do São Paulo. Então, 3 ex-jogadores que podem estar naquela chamada lei do ex contra o São Paulo. Dito isso, 8 jogadores, 9 na verdade, foram preservados. 3 viajaram, mas não entraram. Goleiro Rafael, atacante André Silva e zagueiro Alan Franco, com certeza estarão no time titular. E os que ficaram em São Paulo: o lateral direito Igor Vinícius, o zagueiro Arboleda, o meio-campista Alisson, o meio-atacante Luciano e o atacante Caleri. Tem um 9º jogador que foi preservado, mas eu não consigo aqui nesse momento falar. Ele vai jogar contra o Vitória, que é o Rames Rodrigues. O Rames foi preservado de um jogo que talvez ele pudesse atuar 90 minutos, mostrar, provar alguma coisa, desenvolver-se, mostrar o Zubeldia, mas o preservaram. Então a gente vai saber amanhã se essa preservação do Rames foi porque o jogador não queria ir para Belém, porque ele sentia alguma coisa ou porque ele vai ser aproveitado domingo contra o Vitória, que seria mais lógico por ter ficado na capital paulista. E tem a relação dos machucados. Esses aí, nenhuma chance. O que está mais próximo de voltar é o Lucas, no dia 13, segunda-feira, contra o Fluminense, que é a próxima rodada do Brasileiro após o Vitória. O Wellington, que se machucou contra o Palmeiras 3 semanas. O Wellington Rato está num tempo intermediário entre o Lucas e o Rafinha. O Rafinha vai demorar bastante. O Lucas volta agora, o Wellington Rato está ali no meio. E o Pablo Maia, a gente acabou de falar, só daqui a 3 ou 4 meses fez uma cirurgia. Vou para fechar fazer que nem o... Tem que ajeitar, tem que ajeitar tem o uma terno. notícia de bastidor legal. Isso. Conversei com uma pessoa hoje na porta do CT e ela me passou a seguinte informação sobre bastidor. Zubeldia tem conversado bastante e utilizado bastante a experiência de Muricy Ramalho e de Milton Cruz nesses primeiros dias de São Paulo.
algo... Consciência pesada. Algo que, segundo esta pessoa me disse, o Carpini não vinha fazendo nas últimas semanas como técnico do São Paulo. E que ajudou bastante a ele ficar numa situação complicada. Então, muitos diziam que o próprio Muricy tinha tido um atrito. Isso, é por isso que eu estou brincando com consciência pesada. Pelo que a pessoa me falou, e é de minha grande confiança, o Zubeldia tem conversado muito com os dois a respeito de características de jogador, porque ele conhece o elenco, mas sim, não de viver intensamente, não tem treinado. Então tem usado muito a experiência dos dois para poder conhecer mesmo o atleta a fundo, características, como é que é, até personalidade, de que forma pode ser aproveitado. Isso é uma boa notícia, porque o Muricy Ramalho e o Milton têm um legado no São Paulo extremamente interessante. Foi do nível das suas informações? Foi certinho. Não, ajeitada, está contente a ajeitada só a ajeitada que não foi tão boa, porque aí você não vai... Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Melhor. Sempre melhor. 9h, Arena Corinthians e Fortaleza. Aí no domingo não teremos jogos na hora do almoço, ou jogo na hora do almoço, como tivemos recentemente Flamengo jogando às 11 da manhã, né, contra o Botafogo. Vitória e São Paulo domingo às 4, Atlético Paranaense e Vasco no mesmo horário na Arena da Baixada, Cuiabá e Palmeiras às 6h30 na Arena Pantanal, 6h30 também para Botafogo e Bahia, aí 3 jogos adiados por causa da chuva no Sul, Juventude, Atlético Goianiense, Cruzeiro Internacional e Grêmio e Criciúma. E aí, meus amigos, que avaliação que vocês fazem da rodada do fim de semana? Eu acho que tem um jogo aí com uma situação importante, né? O Tite fez várias mudanças no time do Flamengo para enfrentar o Red Bull Bragantino, até informação dada em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, com entradas de Igor Jesus, e Wesley e Léo Ortiz, né? E aí o Flamengo mudando a forma de jogar, saindo daquele esquema com 2 pontas abertos, jogando com 4 jogadores do meio de campo, Alan, Igor Jesus, De La Cruz e Gerson, e 2 atacantes, Bruno Henrique e Pedro. Acho que diante do contexto de vários torcedores do Flamengo insatisfeitos com o trabalho do Tite, pelo menos nesse momento, é o jogo para mim mais importante da rodada. Muito bem. E você, Jamel? Eu acho que tem que dar uma atenção para o Corinthians e Fortaleza. Eu acho que é um jogo muito legal de assistir. Vai ser um jogo bom demais, né? Corinthians e Fortaleza. E esse Botafogo e Bahia também, cara. Eu acho que o Botafogo e Bahia é um jogo... O BB, né? Os 2 Bs ali, Botafogo e Bahia. Eu acho que é um jogo muito bom também de assistir. Que deve ser um jogo emocionante, um jogo com as 2 equipes aí com vontade. E os outros, né? O Fluminense e Atlético também. É um classicaço. E eu acho que o grande desafio aí é o do Bragantino, como o Berna falou, cara. Porque se o Flamengo não ganhar lá do Bragantino, do Red Bull, o bicho vai pegar na gávea, né? Vai. Muito bem.